Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Marcelo Varela e vamos para mais um encontro de Direito Internacional Público. No encontro passado, nós começamos a falar sobre a responsabilidade internacional dos Estados. Vimos que um ato de responsabilização do Estado ele pode se configurar por meio de uma ação ou de uma omissão. Ação quando um dos representantes do Estado age de forma que causa dano a outro país, a outro Estado. Omissão quando o fato dele não agir causa o dano. Vimos que os elementos, e pela própria frase que eu acabei de falar, já é possível relembrar, os elementos que configuram a responsabilidade internacional do Estado são ato, nexo e dano. Então vimos o ato é uma ação ou omissão. Essa ação ou omissão pode ocorrer por meio de qualquer um dos poderes do Estado. Do Executivo, do Legislativo, do Judiciário. Vimos também alguns exemplos. Atos do Executivo que geram dano, quando um policial apreende indevidamente um estrangeiro, quando o Exército ou o governo confisca os bens de uma empresa estrangeira, quando, independente de ser nacional ou estrangeiro, há uma violação aos direitos humanos de uma pessoa dentro do território do país ou do local, ainda fora do território, mas em áreas sob sua jurisdição, quando o executivo determina uma medida que viola um tratado, são típicos atos de violação ao direito internacional provocados pelo Poder Executivo. No entanto, o Poder Judiciário e o Poder Legislativo também podem causar atos que geram responsabilidade internacional do Estado. O Poder Judiciário, quando julga que um tratado é inconstitucional ou quando suspende a eficácia de um tratado, embora isso possa fazer sentido no âmbito nacional, no âmbito internacional, o país incorrerá em violação ao direito internacional. E, portanto, poderá ser responsabilizado perante os outros países com os quais fez um acordo. E nesse ponto tem alguns autores que fazem uma confusão incrível. Direito é dever ser. Às vezes o país escolhe cumprir uma legislação nacional em detrimento de uma legislação internacional. Os atores jurídicos internos, os cidadãos, os juízes, os oficiais públicos, os agentes públicos de uma forma geral, eles têm que cumprir aquilo que foi determinado que deveria ser cumprido. Se o judiciário mandou cumprir a lei nacional, eles vão cumprir a lei nacional. Se o presidente da República decidiu abandonar um tratado, a gente vai seguir a ordem do presidente da República, ainda que no plano internacional exista uma responsabilização do Estado. Então, confrontar o direito internacional é, em muitos casos, uma opção política do decisor. Faz parte da lógica das relações entre direito nacional e direito internacional. Do mesmo jeito que um cidadão no Brasil pode decidir quebrar a lei e se submeter à sanção, caso seja necessário, caso ele julgue conveniente, à luz dos seus valores e das suas prioridades. Muito bem. Voltando aqui então. Então, o legislativo pode decidir fazer uma lei contra um tratado, sabendo que viola o tratado e decidindo enfrentar o acordo feito anteriormente com outros países. O Brasil mesmo há pouco discutia a possibilidade de reduzir tarifas no comércio internacional, ainda que isso custasse violar as regras do Mercosul ou até acabar com o Mercosul. Era uma opção, mas uma opção consciente. Pode ocorrer também do judiciário violar o direito internacional, quando, por exemplo, ele se nega a permitir a extradição, quando a extradição é flagrante, ou, em caso muito comum de violação do direito internacional pelo judiciário brasileiro, é a demora na prestação jurisdicional. Então, são vários exemplos aí de atos do Executivo, do Legislativo, do Judiciário. Às vezes por ações, às vezes por omissões. Ótimo. Vamos continuar. Vimos também que o dano sempre é grave.
a gravidade do dano no direito internacional, ela é auferida tanto pelo valor monetário envolvido, como, às vezes, sem qualquer valor monetário, pelo bem jurídico afetado, a vida dos seus cidadãos, a propriedade das suas empresas, entre outros fatores. Agora, vamos avançar um pouco na matéria sobre outros tópicos. Então, continuando aqui o vídeo, vimos a gravidade do dano, né? E a vítima do dano é sempre o Estado. O Estado avoca para si a condição de vítima com base em um dano sofrido pelo seu particular, pessoa física ou pessoa jurídica. O ato que ele chama para si a condição de vítima se chama endosso. Vamos ver também a questão do nexo causal e da imputabilidade. É preciso uma relação direta entre o ato e o dano. Relações muito indiretas entre o ato e o dano não geram a responsabilidade internacional. Por exemplo, os atos da Segunda Guerra Mundial não poderiam ser invocados contra a Alemanha hoje, quase 80 anos depois, né? Como causadores de um dano na forma de viver da sociedade contemporânea, porque muita coisa aconteceu. A abstração que o direito internacional faz para representar o nexo de causalidade seria os elos de uma corrente. Os elos da corrente têm que ser diretos. Quando os elos são muito indiretos, uma consequência que gerou a outra, que poderia ter gerado uma ou uma terceira, né? Quando não geram a responsabilidade internacional do Estado. Esse ato tem que ser imputável ao Estado. Por isso que, quando é realizado por um agente público, é óbvio que veio do Estado. Quando realizado por um particular, é necessário que o Estado assuma a autoria daquele ato. Se você não conseguir criar a relação entre quem praticou o ato e um sujeito de direito internacional, um Estado ou uma organização internacional, você não vai conseguir construir a responsabilidade internacional por falta de um indicador de imputabilidade. Então, precisa de um ato, de um dano, de um nexo causal e, em relação ao nexo causal, o nexo causal direto, em relação ao ato, a imputabilidade a um Estado. Dentro da responsabilidade internacional do Estado, alguns casos geram uma responsabilidade mais intensa, mais reprovável, que vai gerar uma reação mais forte, e outros menos. A gradação da responsabilidade depende, por exemplo, das circunstâncias, da duração da violação, do comportamento dos outros Estados e de outras condições prévias ao dano em si. Por exemplo, havia estado de necessidade ou força maior? Havia uma guerra? Havia uma fragilização das vítimas? Quanto tempo durou a violação? Foi um ato só, que gerou um ataque explosivo de um policial contra um estrangeiro? Ou foi um ato de tortura durante muito tempo, ou prisão arbitrária durante muitos anos, sabendo-se que aquela prisão era arbitrária? O outro Estado reagiu violentamente, o que gerou uma contra-reação, portanto, os dois perderam a razão? Ou houve uma tentativa de negociação, uma tentativa de construção de uma solução pacífica? Quais as condições prévias? Houve provocação, estímulo para que aquele dano ocorresse? Ou aquilo foi menor, foi menos importante? Houve um caso interessante num conflito entre Albânia e Reino Unido, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Perto da Albânia é um país na Europa, ali perto da Itália, Grécia, tem a Albânia, embaixo da Croácia, na antiga ex-Iugoslávia, né? Que tem um estreito que há muita circulação de barcos, o Estreito de Corfu. Nessa região da Albânia, logo depois da Segunda Guerra, foram plantadas muitas minas aquáticas. Quando um navio militar inglês passou, o navio explodiu, morreram muitos homens.
o Reino Unido acusou a Albânia não de ter colocado as minas, porque eles não tinham dinheiro nem tecnologia para isso, mas de terem permitido a implementação das minas, que é um processo lento, plantar essas minas, sem avisar aos navios que passavam por ali. Ou seja, haveria uma responsabilidade por omissão do poder público local. O Reino Unido invadiu a Albânia, entrou em território albanês para fazer o processo de deminagem contra a manifestação da Albânia. Um país processou o outro na Corte Internacional de Justiça. O Reino Unido pela omissão, a Albânia pela invasão. Os dois ganharam. Mas claro que a gradação da responsabilidade da Albânia foi muito maior do que do Reino Unido. Há situações em que as circunstâncias levam até a exclusão da ilicitude. Quando há o consentimento da vítima, por exemplo, contra medidas legítimas, estado de necessidade, força maior, caso fortuito, prescrição liberatória, agressões mútuas, entre outros. O consentimento da vítima é quando o Estado ou o seu cidadão ou a empresa permitiu aquele dano. Ele consentiu com aquele dano. Por exemplo, quando ele deixou sua propriedade ser utilizada e aquilo gerava um dano, quando ele fez um contrato de comum acordo para a cessão de um determinado bem e aquilo não seria expropriação, enfim, ele consentiu com o dano. Quando também ele está repelindo uma agressão sofrida, é o que nós chamamos de contramedidas legítimas. Ele sofreu uma agressão e ele repele essa agressão com outra agressão proporcional. Ele faz uma medida contrária àquela que ele sofreu. É o que nós chamamos de contramedidas. Só quando legítimas, portanto, quando autorizadas. É o caso, por exemplo, quando um tribunal internacional condena um país a sancionar o outro, como a Organização Mundial do Comércio, que autoriza retaliações comerciais de um Estado contra o outro após um processo judicial internacional. Nesse caso, as contramedidas adotadas pelo país são legítimas porque autorizadas por um juiz internacional. Não dá direito a uma nova responsabilização internacional do Estado que devolveu a medida uma vez autorizado pela Corte Internacional. O estado de necessidade, força maior e caso fortuito são idênticos ao direito civil brasileiro. Um estado pode acabar gerando dano a outro por estado de necessidade para salvar vidas de seus cidadãos face a um desastre natural, um terremoto, um furacão, desde que ele necessite. Ele pode causar danos, pode usar um veículo que seja necessário e o veículo pode ser destruído, pode gerar o uso de um bem privado. Agressões mútuas também. Quando um Estado provoca um ato de guerra contra o outro e o outro devolve. São situações onde não se vê ilicitude. Há uma exclusão da ilicitude. É como se fosse uma desculpa juridicamente aceita para você realizar um ato que causa dano a outro. E por fim, acabando esse módulo, eu vou completar essa aula com alguns exercícios. A reparação do dano. A reparação do dano ocorre, apenas pode ocorrer depois do esgotamento das instâncias internas. Você apenas vai poder processar o Estado pedindo uma reparação do dano depois que você tentou, lá dentro do Estado, reparar o dano por meio das vias judiciais comuns. Então, se você sofre uma agressão policial em outro país, antes de processar o país, você tem que ir na justiça interna do país e ver se existe uma apuração da responsabilidade do agressor. O esgotamento das instâncias internas exige que você acione o
procedimento administrativo e o procedimento judicial, ou pelo menos todo o procedimento judicial, quando não existe um procedimento administrativo que seja requisito para o judicial. O procedimento judicial, você tem que tentar ir até a segunda instância, pelo menos esgotar as chances de recurso. Agora, a Justiça Internacional tem bastante bom senso na definição de esgotamento de instâncias internas. Quando há uma lei clara no direito daquele país permitindo aquela violação, e essa lei é contrária ao direito internacional, não precisa nem ir no judiciário, porque você sabe que vai perder. Também é muito comum, por exemplo, há várias tentativas de processar os Estados Unidos por causa da pena de morte. Não adianta, lá tem a pena de morte. Lá já se prevê a pena de morte. E várias organizações de direitos humanos evitam o esgotamento das instâncias internas porque dizem que não adianta nada, já se reconhece a pena de morte. Seria uma violação a algumas normas de direito internacional com os quais os Estados Unidos às vezes concordam, eles não concordam, mas não aceitam a jurisdição de nenhum tribunal internacional sobre o tema, de qualquer modo. Mas é um bom exemplo esse da pena de morte que mostra que não adiantaria nada tentar esgotar os tribunais internos, você vai ter que recorrer direto ao tribunal internacional. Ou quando não tem nenhuma norma interna que te dá guarida para tentar fazer esgotamento das instâncias internas. Você não tem mecanismos de interno dentro daquele país tentar resolver seu problema. E, por fim, quando existe um judiciário subserviente que nunca condenaria o executivo em prol de um estrangeiro, ou mesmo com uma jurisprudência firme contra o direito internacional. Nesses casos, haveria aí a viabilidade de você não ser obrigado a ir ao judiciário daquele país, você poderia ir direto aos tribunais internacionais. Mas são exceções. A regra, para a maioria dos países do mundo, é que o judiciário resolve os problemas, sobretudo contra o Estado. Nesse caso, você é sim obrigado a tentar resolver primeiro o problema como pessoa física, como pessoa jurídica, independente do seu Estado endossar sua causa. Como que o dano é reparado? Em direito internacional, o dano muitas vezes é reparado com um pedido de desculpas do presidente. Ou então com uma indenização em dinheiro. Ou por vezes, inclusive, por meio de uma lei que altera o ordenamento jurídico e evita que aquele dano se repita. No Brasil, por exemplo, o caso Maria da Penha é um exemplo onde o Brasil foi condenado a fazer uma lei e fez a lei. Mas existem vários outros exemplos. Vamos ver alguns? Yo soy Macarena Hellman, soy uno de los más de 400 bebés que fueron robados por la dictadura argentina y en este caso en coordinación con la dictadura uruguaya. Mis padres argentinos de 19 y 20 años fueron secuestrados en la ciudad de Buenos Aires y mi mamá fue trasladada embarazada poco tiempo después. Yo nací en Montevideo, en un centro clandestino de detención, donde fue retenida ilegalmente mi mamá. Luego ella fue desaparecida y yo entregada a una familia con la que crecí, pensé que eran mis padres biológicos, durante 23 años hasta que conocí mi verdadera identidad. Accedimos al sistema interamericano y allí presentamos nuestra denuncia, mi abuelo paterno Juan Hellman y yo. En el año 2011 obtuvimos una sentencia que fue favorable a nuestros reclamos. También significó un alivio luego de tantos años de lucha por conocer la verdad y por obtener justicia. El Estado uruguayo reconoce su responsabilidad por los hechos del presente caso. El Estado uruguayo reconoce que en el pasado se cometieron en el país acciones violatorias de los derechos humanos. Y pudo servir como herramienta y como hoja de ruta para avanzar
en el esclarecimiento y en la investigación y en el juzgamiento de los crímenes cometidos en la dictadura. Es importante para los casos individuales, sino también para muchas otras personas que pienso deberían tener la oportunidad de acceder a este sistema y lejos de ser debilitado, el sistema debería ser fortalecido. Todos trabajar para que estas garantías las pudiéramos tener quienes necesitáramos acceder a estas instancias. Nesse vídeo, que eu não encontrei a legenda em português, ele fala sobre o acidente de Lockerbie, em que o Muammar Gaddafi enviou 2 militares para derrubar o avião com um detonador. Mostra as mais de 200 vítimas no ar, as 11 vítimas no solo, a discussão do julgamento, que uma pessoa foi condenada e ficou presa durante quase 30 anos, e todas as dificuldades que levaram às sanções a partir da responsabilização internacional da Líbia, inclusive com a obrigação dela encerrar seu programa nuclear, com retaliações sobre todas as exportações de petróleo e sempre os pedidos da Líbia para liberar o ex-militar líbio que estava preso, acusado e condenado pelos atos de terrorismo. The prosecution's case was circumstantial. It was strong enough to convict Megrahi, but his co-accused walked free. Megrahi was sentenced to life in a Scottish prison. He appealed the conviction, but lost. After the Lockerbie trial, relations between Libya's President Gaddafi and the world began to warm. Libya paid compensation to the families of Lockerbie victims and accepted responsibility for the bombing. It abandoned its nuclear weapons program. Libya was considered open for international trade and diplomacy. In 2007, British Prime Minister Tony Blair met President Gaddafi and agreed to establish a prisoner transfer agreement, or PTA, between the two countries. Blair initially insisted it wouldn't include Megrahi. At that time, oil company BP also negotiated with Libya for permission to search for oil reserves off Libya's coast. But that exploration deal and the PTA were held up by one issue: Megrahi. Libya insisted he be eligible for transfer to a prison in his own country. BP lobbied the British government to secure the PTA so its deal could also go ahead, but says it never mentioned Megrahi. Eventually, Britain backed down, agreeing to a prisoner transfer deal without exceptions. In late 2008, Megrahi was diagnosed with advanced prostate cancer. He still said he was innocent and began fighting a second appeal, but he dropped that action in August in 2009 to focus on 2 other options. He applied for a transfer to a Libyan prison, and he asked for a compassionate release. On August 20th, 2009, Scottish Justice Secretary Kenny MacAskill announced Megrahi's transfer application was rejected. But he would be freed on compassionate grounds because doctors estimated he had only 3 months to live. He is going to die. That same day, Megrahi boarded a plane for Libya and returned home to cheering crowds. In the days following, he was seen looking weak and unwell. 1 year later, the Libyan government says he is still alive,